Chegando para nossa live, glória a Deus. E hoje um dia animado, um dia bom, mas a palavra de Deus sempre vem nos renovar. E hoje nós vamos para a leitura de Esther 3, que diz: quando o mal parece avançar, Deus já está preparando a liberação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando o mal ele se levanta, Deus está preparando a resposta. O rei Assuero, ele promove Ramã, uma grande autoridade naquela época. E Ramã, ele era um inimigo antigo dos judeus, né? Ele era uma linhagem aí que vinha desde lá de Jezabel e tudo. Então ele tinha uma linhagem, e Ramã, ele tinha um grande raiva dos judeus. E aí ele pede que Mardoqueu, né, ele se curve diante de Ramã, e Mardoqueu não faz isso, né? Então Ramã, ele consegue um decreto para exterminar o povo judeu. E aí ele coloca como um massacre, né? E aí vai pelo Pur, onde ele quer acabar com o povo judeu. E aí vem um período de desespero e tristeza entre os judeus, mas Deus trabalha em todas as situações. E o que eu quero hoje que você pense comigo? Muitas vezes a gente não entende as formas e as multiformas que Deus trabalha, mas Deus faz algo poderoso todos os dias. E eu já quero pedir ao Senhor que traga discernimento e sabedoria sobre essa palavra, que nós possamos acessar a palavra de Deus nessa noite, nesse fim de dia, né? Nesse momento de descanso, onde nós vamos descansar e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E diz assim: Senhor, Espírito Santo, fala conosco. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agadita, e exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então ele era um Agadita, né, que ali tinha uma linhagem que era contra os judeus, entende? E todos os servos dos reis que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado ao rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgredistes o mandato do rei? E sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto dia após dia, e não lhes dando eles ouvido, fizeram saber Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porque, assim, Mardoqueu servia ao Senhor, ele servia ao rei. E Ramã queria que ele estivesse lá se humilhando perante ele. E a gente tem que ter posicionamento diante de algumas pessoas, sim, né? Porém, teve com pouco nos seus propósitos e pôr as mãos só em Mardoqueu, porque eles haviam declarado de que o povo era Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus e o povo de Mardoqueu, que havia todo o reino do rei Assuero. Então, por Mardoqueu não ficar lá, não se curvar por ele, ele ficou com tanta raiva que ele foi atrás de saber agora o povo de Mardoqueu para exterminar o povo. Olha quanta crueldade, né? E no primeiro mês, que era o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, que lançou o Pur, isto é, a sorte, perante Ramã, para cada dia, para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não se cumprem as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se lhe parece bem ao rei, decrete-se que matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, que ele decretava através do anel. Então Ramã financiou, né, o extermínio do povo judeu. Olha só. Ele tirou o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: esta prata te é dada, como também este povo,
para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. O rei confiava nele, né? E assim, ele estava ali totalmente confiando em alguém que parecia que estava fazendo algo certo, né? E aí pareceu aos seus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei do primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo que Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, aos líderes de cada povo e cada província, segundo a sua escrita, sobre cada povo, segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. Então, quando era selado com o anel do rei, não podia ser revogado, né? Aquele decreto tinha que ser feito, tá? E enviaram-se as cartas do intermédio dos correios de todas as províncias do rei, para que destruísse, matasse e fizesse parecer todos os judeus, desde os jovens até os velhos, mulheres e crianças, em o mesmo dia, e 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. E uma cópia de despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos da palavra do rei, saíram a lei e proclamaram a fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber, porém na cidade de Suzã estava confusa. Então começou o povo a ficar em desespero, né, por causa daquele decreto de Ramã. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Quando Deus está com a gente, tudo coopera para o nosso bem. Nenhum mal poderá suceder àqueles que são escolhidos ao Senhor. E veio muito desespero nessa época do povo, porque existia um inimigo antigo, que era o Agagita. E ele estava tentando destruir o povo judeu. Mas o Senhor já estava levantando Esther, que foi a mulher, e vocês vão ver, vão acompanhar na história de Esther, que verdadeiramente foi escolhida para ter um posicionamento e libertar o povo e salvar o povo. Então o que a gente tira dessa palavra? O orgulho pode gerar destruição. Foi o orgulho no coração de Ramã, né? E o orgulho domina o coração. E as pequenas ofensas geram grandes conflitos. Segundo, permanecer firme tem um preço. Os princípios corretos nem sempre será fácil, mas vale a pena ser fiel a Deus. Nem sempre será fácil você renunciar às coisas do mundo, às coisas que são aparentemente boas e que trazem coisas boas para o mundo, mas não trazem coisas boas para você. Sabe? É inegociável obedecer ao Senhor. Queridos, é inegociável. E aqui está falando uma pessoa que por vezes tentou negociar isso e não tive nada de bom, nada. Porque a gente acha que a pessoa vai mudar, porque a gente acha que a pessoa vai melhorar, porque a gente acha que o outro, né, tem uma visão diferente. Não vale a pena negociar os princípios que Deus coloca, amém? Terceiro, o mal muitas vezes tenta agir mais do que uma pessoa. Então, nós precisamos, o ódio e o ressentimento, eles ultrapassam a razão. Nem tudo que parece vitória é realmente vitória, porque Deus continua agindo mesmo em silêncio. Deus está em silêncio aí com você? Comigo ele tem estado. E muitas vezes em silêncio. Mas deixa eu falar uma coisa, ele está fazendo. E hoje eu quero que você declare comigo, Deus continua no controle de todas as coisas. Declare comigo, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. E sente porque todo dia você vem falar da palavra de Deus, porque eu preciso. Porque por mais que meu dia tenha sido intenso, tenha sido um dia cheio de demandas, tenha sido um dia glorioso, maravilhoso, de poder servir a pessoas importantes, eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra, ela vivifica. A palavra, ela ensina. Ela ensina que quando o povo estava lá em desespero, chorando, Deus já estava levantando alguém. E que o silêncio de Deus não quer dizer que ele não esteja se importando. Que o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não esteja vendo. Eu glorifico ao Senhor, porque muitas vezes ele está em silêncio e eu falo, Senhor, 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 Pai. Sabe a criança que não está chamando Pai? Pai, Pai, Pai. Quantas vezes eu já fiquei assim? Sabe? E hoje ele está falando comigo e com você. Ele pode estar em silêncio, mas ele não deixa de fazer. E talvez amanhã você vai ver. Amanhã. Deus é assim, gente.
Basta um dedo de Deus que tudo muda. Basta um dedo de Deus que tudo se transforma na nossa vida. A gente não entende os desertos. A gente não vai entender porque a nossa mente não é capaz de imaginar os planos de Deus. A nossa mente não é capaz de discernir os planos de Deus. Mas é claro, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. E por mais que você tenha dias corridos, por mais que você tenha dias agitados, por mais que você tenha dias difíceis, que tenha dias alegres, que tenha dias fáceis, que tenha dias tranquilos, glorifique o nome do Senhor. Amém? Então é sobre isso. Amanhã, se Deus quiser, a gente já estará em Esther 4 e continuará com essa palavra, que eu amo o livro de Esther. Né? Esther era uma improvável órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu, mas era obediente, era agraciada, e o Senhor tinha um plano para Esther, onde Esther nem imaginava, e ela precisava se posicionar. Esther precisou colocar até a escolha da vida dela ali, porque quando ela foi chamada à presença do rei, Esther poderia ter sido morta. Porque quando não se era chamado à presença de um rei naquela época, sem ser chamado, e você fosse à presença do rei, se ele não colocasse o cetro, dando permissão, o cetro poderia ser morto. Esther foi à presença do rei. Mas antes de ir, ela buscou o Senhor. Ela orou, ela jejuou. E eu não sei, queridos, como uma pessoa hoje consegue viver sem buscar ao Senhor. Eu não sei. Então é isso que eu quero dizer para você. Que a presença de Deus nos invada. Que a presença do doce Espírito Santo nos invada nessa noite. Que a gente sinta uma paz, uma alegria. Mesmo no silêncio. A fé que diz assim, Senhor, Ele está fazendo. Não é da nossa forma, não é do nosso controle, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então acalma o coração, que vai dar certo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou descansar agora, gente, que eu sou uma pessoa que eu durmo 9 horas da noite. E amanhã a gente está mais um dia lá no Zepanem, está sendo uma bênção, está servindo ali a classe médica, né? Uma médica fantástica, que é a doutora Ivana. É uma honra para mim estar ali. Então vamos mais um dia, né? Amanhã a gente, se Deus quiser, conclui com muito sucesso. Tem sido dias lindos. E vocês fiquem em oração, viu, meu povo? Deus abençoe. Super beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Jesus.